As conversas do dia a dia e na internet foram inundadas pelo mesmo assunto, o quarto progenitor, que dizem ser uma criatura incontrolável e solitária, um vampiro nefasto que traz a destruição e a morte. Nesse momento, um homem contava isso à sua namorada enquanto caminhavam na rua, e ao lado deles passava essa exata mesma pessoa, o vampiro. A moça acaba caindo e ele vê seu pescoço, mas consegue se controlar e parte dali. Na verdade, ele não é nada destruidor, é um cara que está de saco cheio de fazer recuperações nas férias de verão, chamado Akatsuki Kojo. Além disso, não sobrou nenhum tostão em seus bolsos depois do café da manhã. Ele caminha de volta para casa debaixo de um sol forte e quando para na sombra, percebe alguém o perseguindo. Ele tenta despistar a garota de todo jeito, mas não funciona muito bem. Ao saírem do shopping, alguns encrenqueiros tentam provocar a garota. Kojo percebe que ambos têm pulseiras de registros de demônios e parte para ajudar, mas não era necessário. Quando a garota é provocada novamente, ela revida dando socos nos homens. Um deles se revela como um mutante e o outro um vampiro. O vampiro libera seu poder mágico ao perceber que a garota é uma maga de ataque e usa seu familiar para tentar lidar com ela. A garota invoca sua arma mágica e dá cabo do familiar em um piscar de olhos, e logo depois parte para cima do vampiro com sua lança, e ele com certeza morreria nesse ataque, se não fosse por Kojo, que o salvou no último instante. Depois do vampiro aprender sua lição, ele pega seu amigo e vai embora, mas a garota fica para contestar o que Kojo havia feito. Mas no fim das contas, ela quem começou a briga, então não tinha muitos argumentos, mas ela ainda assim ficou intrigada com o quarto progenitor, pois ele parou sua lança com suas mãos. Ela parte, mas deixa cair sua carteira, e Kojo descobre que seu nome é Himeragi Yukina. Essa é a ilha Itogami, localizada no Pacífico, construída artificialmente por materiais e magia, a Terra dos Demônios. Neste lugar são permitidos viver os meio-demônios, vampiros, mutantes, espíritos e dentre outros tipos de sobre-humanos para fins de proteção e pesquisas. Kojo era somente um estudante normal desta ilha, até 3 meses atrás. No dia seguinte, ele vai até a escola de Himeragi buscar por ela, e a encontra na saída de lá. Ele a confronta e pergunta por que estava seguindo ele, mas ela responde com um roncar de sua barriga, pois ela não havia comido nada porque estava sem sua carteira e morava sozinha. Depois disso, eles vão até uma lanchonete e ela diz que o estava seguindo pois fazia parte da associação Rei Leão, que impede ataques de grande escala ou terrorismo, e por ele ser um progenitor, ele é como um ataque terrorista ambulante. Ele fala que não teve escolha, que morava naquela ilha antes de virar aquilo, e foi forçado a se tornar isso pelo último progenitor, Khaled Blory, mas ele não consegue se lembrar do acontecido, só flashes de lembranças. Depois disso, Yukina passa a querer cuidar dele e não matar, somente para observá-lo de perto, e em algum lugar de suas memórias ainda tem resquícios do que aconteceu, uma trágica história banhada em sangue e chamas. Na manhã seguinte, Yukina estava esperando Kojo em frente ao seu prédio, mas não somente para observá-lo. Ela havia se mudado para o apartamento ao lado. Ela não tinha muitas coisas e precisava comprar mais, e como ela precisava ficar de olho no quarto progenitor, ele se ofereceu para ir com ela depois da aula. A professora que corrigiria suas provas de recuperação, Minami Natsuki, é uma das poucas pessoas que sabe de sua verdadeira identidade, e também é uma maga de ataque. Kojo pergunta se ela sabe algo sobre a associação do Rei Leão, e ela diz que são concorrentes da nação e inimigos naturais de Kojo, e que ele devia manter distância por enquanto. Mas ele ouviu este conselho tarde, já que estava comprando materiais para casa com uma das agentes dessa associação. Depois de um longo dia de compras, eles voltam para casa e se deparam com a irmã mais nova de Kojo, Nagisa. Ela conheceu Yukina na escola e quando soube que se mudaria para o prédio, comprou muita comida para recebê-la e ficou extremamente empolgada para fazer o jantar. Enquanto ele era preparado, Yukina e Kojo conversavam sobre ele ser o quarto progenitor. Kojo pensava que ele não poderia sair por aí fazendo o que bem entende com esses poderes, por isso tenta viver uma vida normal, e isso mudou a visão que Yukina tinha sobre ele. A noite depois do jantar, Kojo saiu para ir até a conveniência, mas obviamente Yukina o segue. No meio do caminho, eles são encontrados pela professora Natsuki, que os repreende, mas uma explosão acontece ao longe e eles aproveitam e a deixa para correr. A explosão foi fruto de um grande familiar. Kojo até pensa em ir, mas Yukina disse para ele ficar, pois ela resolveria isso. Ao chegar no local, Yukina se depara com uma luta entre dois mestres de familiares. A águia flamejante é derrotada facilmente e o seu mestre é derrotado pelo seu oponente. Yukina o confronta, tentando prender diante da lei, mas ele não obedeceria à lei dos hereges que servem aos demônios. Uma luta começa entre Yukina e o exorcista. Yukina era extremamente veloz, com sua lança divina, atacando repetidas vezes de forma precisa, mas o exorcista era resistente e tinha uma arma muito maior, que contra-ataca e corta a perna de Yukina. A mestre de familiar, aliada do exorcista, intervém, quase acertando Yukina, que é salva por Kojo. O exorcista fica intrigado com o poder do quarto progenitor, mas ele ainda tinha sua aliada, que acerta Kojo com punhos familiares. Ele não é derrotado por isso, mas ao entrar em contato com o sangue, algo desperta dentro dele. Após esse despertar, o exorcista acha melhor recuar, e ambos vão embora, deixando Kojo e Yukina para trás. No dia seguinte, a explosão estava sendo investigada, e foi parar até na televisão. Kojo estava tentando ouvir como foi terrível a explosão da noite passada, e ele explica que o seu descontrole não foi intencional. Os familiares que ele herdou, o quarto progenitor original, não obedecem do jeito que deveriam quando são atacados pelos outros familiares, causando grandes problemas. Ele continua falando sobre seus poderes, e ainda diz que nunca sequer chupou sangue de nenhum humano até hoje. Mais tarde, a professora Natsuki tem uma conversinha com os dois, para que se protejam enquanto esse exorcista estiver à solta, pois Kojo poderia ser a próxima vítima. Isso só deixou Yukina mais curiosa
misteriosa, pois parece que somente eles testemunharam a garota homúnculo e saíram ilesos para contar a história. Criar homúnculos é um grande crime mágico e pode se tornar um grande problema. Para Kojou se livrar das possíveis acusações, eles precisam pegar aqueles dois. Lotaringia provavelmente é a associação envolvida nisso, e para descobrir mais sobre eles, Kojou teve que pedir ajuda a uma pessoa que tem acesso a informações confidenciais, sua amiga Asagi. Eles acabaram encontrando informações sobre uma farmacêutica envolvida com essa associação, que tinha como principais suspeitas testes de drogas em homúnculos. Ao chegarem, eles se deparam com um grande laboratório com homúnculos por toda parte, o que enche Kojou de raiva. Astarte, a homúnculo, aparece dizendo que a ilha irá afundar em breve, pois perderá seu núcleo. O exorcista confirma dizendo que seu grande objetivo era conseguir esse núcleo a qualquer custo. Kojou confronta, pois sabe o quanto Astarte está sofrendo com esse familiar artificial, e ela era somente uma ferramenta para ele. Essa conversa o deixa com tanta raiva que ele parte para cima, mas Astarte era tão poderosa que o deixa no chão, e além disso, ela estava com uma das habilidades de Yukina, que é derrotada por Astarte. Antes que o exorcista pudesse matá-la, Kojou recebe o ataque por ela. Sangue mais sangue suja o campo, pois Kojou teve sua cabeça cortada pelo machado do exorcista, deixando Yukina desolada. Kojou acorda nos braços de Yukina, que disse que suas feridas começaram a se curar logo após sua morte, e até ele ficou surpreso, pois não sabia que os seus poderes poderiam fazer isso. A conversa deles é interrompida por um terremoto na ilha artificial, e ao saber da invasão ao núcleo da ilha, Kojou fica preocupado para sua amiga que trabalha lá, Asagi. Um incêndio havia começado e os guardas estavam muito feridos. Asagi atende a ligação de Kojou e diz que está presa lá. Kojou fala que vai resolver isso tudo, e só precisa saber onde estão os invasores. Nesse momento, eles estão chegando ao tesouro que fica na parte mais funda da ilha, no bloco âncora. Ao saber disso, Kojou entra em um dilema, pois não cabe a ele decidir o que é certo ou errado, mas pode salvar quem está aqui. Yukina insiste que ele a ajude nessa batalha, e para que os seus familiares o reconheçam, ela oferece seu sangue, pois ele nunca irá controlar seus poderes se não beber sangue humano. Depois de alguns momentos de ponderação, ele bebe o sangue de Yukina. Eustache finalmente encontra o que tanto quer, mas os dois já estavam lá para impedi-lo. Eustache explica que essa ilha foi feita bem na intersecção das linhas lei, lotadas de magia, mas eles precisam de algo para resistir a esse poder, e sacrificam um santo da igreja que ele venera para isso. Isso é imperdoável para ele, por isso veio buscar a relíquia, mas Kojou estava ali para confrontá-lo, dizendo que o sacrifício de todos naquela ilha não valia a pena. O combate começa, mas obviamente Yukina intervém, pois essa luta era dos dois. Enquanto Yukina lidava com Astarte e seu familiar, Kojou lutava contra Eustache e suas relíquias sagradas, mas isso não era problema para Kojou, que havia despertado a quinta criatura mágica, Regulus Aurum. Com seu poder, ele esmagou Eustache e estava prestes a finalizá-lo, se não fosse por Astarte, já que sua barreira conseguiu parar até mesmo esse ataque. Mas Yukina tinha uma carta na manga, e usando sua magia divina, ela foi capaz de quebrar a barreira, fazendo com que Kojou pudesse eletrificar completamente o familiar de Astarte, a derrotando. Nesse momento, a batalha estava perdida para o exorcista. Bastaram alguns golpes e o dia já estava salvo. Yukina e Nagisa toparam participar da torcida no próximo evento esportivo da escola, pois os garotos insistiram que Yukina se tornasse líder de torcida, e Nagisa foi para acompanhá-la. Todos estavam se esforçando por esse evento, até Nagisa praticando para o badminton, mas Kojou não estava nem aí e só pediu para ser colocado no esporte mais fácil e de menos responsabilidade. Mas o que surpreendeu os dois foi que a dupla de badminton seria formada por eles. Asagi ficou indignada, mas seus amigos sabiam que ela gostava de Kojou e fizeram isso para ela se aproximar dele. Quando soube disso, ela não ficou brava. Enquanto isso, Natsuki estava prendendo mais um demônio sem registro com sua mais nova recruta, Astarte. Após o trabalho ser feito e analisar as pistas, Natsuki percebeu que esse caso estava indo longe demais. Como Asagi estava atrasada, Kojou decidiu ir lá fora tomar um ar, mas acabou sendo surpreendido por um ataque. Dois Shikigamis o cercaram, e ele poderia usar seu familiar, mas isso destruiria parte da escola. Por sorte, Yukina aparece e usa sua lança para lidar com os dois rapidamente. Shikigamis são feitos para enviar mensagens, por isso havia uma carta para Kojou caída no chão. Asagi chega bem nesse momento e acha que está interrompendo algo, por isso corre dali. O convite era de um dos subordinados do primeiro progenitor, o Senhor da Guerra. Aparentemente era um baile no estilo europeu, e ele precisaria de uma parceira. Yukina se oferece, obviamente, mas fica triste ao perceber que não tem nada para vestir. Mas a organização do Rei Leão mandou um vestido com as medidas dela no momento certo. A festa é em um grande iate super chique, e Kojou se sente até deslocado. Não muito tempo depois de chegarem, eles são atacados por um homem que só queria testar suas habilidades de combate. E ele era Demitrie Vatler, o Lorde Ardeal. Mas uma pessoa se reúne, mas de uma forma bem agressiva, Kirasaka Sayaka, a antiga parceira de quarto de Yukina, e claramente muito ciumenta. Eles só estão ali por conta dela, que fez o Lorde mandar a carta, além de querer dar em cima de Kojou por ele ter o sangue de sua amada. Christopher Gardos é um antigo soldado do domínio do Senhor da Guerra e terrorista que está causando graves problemas, e ele se instalou nesta ilha para seu próximo ataque. Resumindo, o Lorde Ardeal quer destruí-lo, pois isso acabaria com toda a ilha junto. Por isso Yukina se oferece para fazer esse trabalho ao lado de Kojou. Asagi não desistiu de suas investidas em Kojou e dessa vez foi bem mais direta, se jogando nele enquanto dormia. Obviamente não deu certo, porque Yukina e Nagisa viram tudo, mas Asagi disse que isso foi uma declaração de guerra entre as duas garotas. Obviamente, como estava o vigiando,
Sayaka viu tudo e ficou ainda mais decepcionado com o quarto progenitor. Na escola, Kojou e Yukina vão até Natsuki e Astarte para saber mais sobre Gardos e a facção do Imperador da Morte Negra, mas ela não diz nada, pois não é necessário que eles façam algo, já que ela os investigou. Gardos quer a Nalakovera, uma arma ancestral que foi conhecida por destruir civilizações, mas isso não a preocupa, pois ninguém nunca a decifrou, mesmo que já tenha sido roubada. Mas Kojou não larga esse osso e vai investigar sobre a Nalakovera com a Sagi. Eles acabam descobrindo que é uma arma biológica, mas que eles quase são flagrados na sala e têm de se esconder juntos, criando uma cena bem constrangedora entre ambos. Ao saírem, a Sagi vai buscar uma bebida para ajudar Kojou a se recuperar, mas Sayaka aparece de repente tentando matá-lo, dizendo que ele é um homem asqueroso que abusou de Yukina e ainda dá em cima de outras garotas. Isso não acaba nada bem, pois quando ela o atinge, seu familiar desperta e a Sagi acaba flagrando tudo isso. Seu despertar é tão poderoso que abala as estruturas do prédio e desmaia a Sagi. Yukina chega para acabar com tudo isso e ainda dá uma bronca nos dois. Nagisa aparece de repente e vê a cena, levando a Sagi para a enfermaria, mas isso não melhora muitas coisas, pois logo após isso, Gardos e sua facção invadem a escola para sequestrar a Sagi, pois ele tinha um serviço para ela. Obviamente, ele leva Yukina e Nagisa como reféns também, e Astarte acaba sendo baleada no processo. Motoki, o aluno espião, usou o seu poder para tentar seguir Gardos, mas Vatler aparece para impedi-lo, pois ele não poderia interferir nisso agora. A Sagi foi escolhida por Gardos, pois foi a única capaz de solucionar o enigma da Nalakovera, e ele queria começar uma guerra contra o primeiro progenitor usando essa arma, e obviamente, se ela não fizer o que ele manda, Gardos irá matar os seus amigos. Kojou e Sayaka vão ao resgate na base secreta e até acabam encontrando Natsuki e o Lorde Ardeal lá, mas também encontram algo terrível: a Nalakovera em pleno funcionamento, destruindo tudo. A Sagi tinha pouco tempo para decifrar o enigma, ou a ilha toda seria destruída, e no fim das contas, o Lorde Ardeal só queria acabar com o seu tédio enfrentando a Nalakovera. Com até mesmo Motoki reunido, mesmo que inconsciente, Vatler assume a frente e parte para o combate contra a arma biológica, mas para manter os outros em segurança, Kojou faz com que Vatler isole o subflutuador do resto da ilha e assume a linha de frente no combate para lidar com a Nalakovera. Kojou e Sayaka tentam lidar com a Nalakovera usando suas habilidades, mas quando Sayaka se encontra em perigo, Kojou é obrigado a quebrar o chão, esmagando a Nalakovera com seu Regulus Aurum. Depois de se recuperarem, eles fogem dali, pois o lugar estava entrando em colapso. Enquanto a Sagi tentava desvendar o segredo para controlar a Nalakovera, Yukina vai confrontar Gardos diretamente. Um combate começa entre os dois, mas mesmo com sua magia divina, Yukina não é capaz de infligir danos a Gardos sem sua lança. Por sorte, Motoki do outro lado da ilha usa sua manipulação de ar para levar a lança até Yukina. Com ela, o combate ficou muito mais fácil, e somente com um ataque ela arranca o antebraço de Gardos. Porém, a luta estava perdida para ela, pois agora ele tinha um controle sobre a Nalakovera e suas duas reféns. Enquanto tentavam fugir, Kojou e Sayaka têm um momento mais íntimo, no qual conversam melhor, e ela até cede seu sangue para que eles possam derrotar o inimigo. E enquanto Motoki tentava segurar as pontas, mais um dos familiares de Kojou foi despertado, graças ao sangue de Sayaka. Natsuki e Yukina conseguiram lidar com os capangas de Gardos, e Kojou e Sayaka conseguiram fugir do buraco, mesmo causando um caos. Mas a maior preocupação era a arma biológica. A rainha agora sendo controlada por Gardos, que sabe dos controles decifrados. Para combatê-lo, Kojou usou o dono familiar, Minion, um corcel flamejante, mas mesmo com esse poder, o combate parecia páreo, pois as armas da Nalakovera rainha eram igualmente poderosas, e além disso podia controlar as outras armas biológicas. Yukina aparece para criar uma barreira de proteção, e com essa brecha, Kojou tenta usar Regulus, mas nem ele foi capaz de ferir a Nalakovera. Por sorte, em segredo, a Sagi fez um comando de autodestruição nos robôs, capaz de destruí-los após se regenerarem. Usando isso, Sayaka abriu o caminho com seu arco para que Kojou usasse o ataque combinado dos seus dois familiares, desestruturando a Nalakovera para que Yukina pudesse usar o comando de autodestruição, fazendo com que todos virassem ferrugem. E depois disso, o dia foi salvo novamente. Em um certo dia, depois de muitos problemas com mulheres, Kojou ainda teve de ir até a sala de artes com a Sagi para servir de modelo. Como sua cabeça estava nas nuvens, a Sagi trouxe algumas fantasias para ele se animar. Depois de um momento descontraído de fotos, a Sagi revela que vai contar seu segredo se Kojou contar o dele, pois ele está claramente escondendo algo atrás desse rosto triste. Mas isso não acontece agora. Conversando com Yukina, ele pondera se irá contar ou não para a Sagi, que é o quarto progenitor. Deixar ela no escuro pode causar problemas, e ele se sente egoísta por querer uma vida normal, sendo quem é. Mas o maior problema é sua irmã, Nagisa, que tem traumas envolvendo demônios. No meio de toda essa confusão, Kojou ainda estava de olho na vida de sua irmã, acaba descobrindo que ela e uma amiga, Kanaze Kanon, estavam cuidando de alguns gatinhos perdidos. Eles vão até uma igreja abandonada que está lotada de gatos, supostamente a igreja em que Kanon cresceu. Conversando com ela, Kojou percebeu que ela é uma garota meiga e gentil. Por trás dos panos, Vatler acabou revelando para Natsuki e Motoki que a família real Aldegir está envolvida com casos de desaparecimentos, mas eles não são inimigos. Ele só pede que mantenham Kojou longe deles, pois ele não consegue os derrotar ainda. Os gatinhos acabaram ficando com o Shida, pois a família dele ama animais. Kojou ficou curioso sobre como conheciam Kanaze, e uma das amigas dela
dela disse que moravam próximo ao monastério e que houve um acidente onde todos morreram, menos Kanaze. Nesse momento, Natsuki aparece dizendo que os animais são proibidos na escola, mas o desculparia caso acompanhasse com ela essa noite. Eles foram até um festival, junto de Astarte e Yukina. Aparentemente era para investigar os incêndios e desaparecimentos que estavam sendo investigados por Natsuki e Vatler. De repente, mais cedo do que esperavam, um combate começou entre as marcas da possessão. Por isso, Natsuki liberou os fogos de artifício para distrair a todos e teleportou Kojou para próximo do combate. Eles até tentaram intervir e impediram destruições, mas uma das máscaras conseguiu acertar a outra e dilacerou completamente os órgãos de seu oponente. Sua máscara acabou caindo e revela que era Kanaze, que não para até que seu inimigo estivesse no chão completamente dilacerado, e depois voa para longe dali. Depois do incidente, Kojou e Yukina foram até o centro de pesquisas do pai de Kanaze, que supostamente ele a adotou para que pudesse usá-la de cobaia para os experimentos da máscara de possessão. Ao chegarem na ilha, até o piloto de avião os abandona. Era um lugar completamente isolado de tudo, uma floresta tropical com algumas estruturas em ruínas e somente isso. Enquanto isso, na igreja abandonada, Motokiya estava revelando algumas informações sobre o paradeiro de Kojou e Yukina para Sayaka, mas a Sagi e Nagisa aparecem justamente nesse momento. Obviamente, quando as duas se veem, a Sagi e Sayaka começam uma discussão das brabas. No fim, elas acabam se ajudando para descobrir que os dois estão em uma ilha deserta de Magus Craft, que fica a 30 minutos de avião da ilha Itogami. A ilha, na verdade, é uma fachada para o centro de pesquisas, que tem muitos segredos. Enquanto isso, Kojou acabou se encontrando sem querer com uma moça no meio do banho, que acaba sendo a princesa Aldeguer, e acaba perdendo o controle sobre a sua forma vampírica. Nesse momento, a princesa desapareceu e Yukina estava lá tomando banho também. Depois de explicar tudo, ela e Kojou saem à procura da mulher que parecia a Kanaze. Enquanto procuravam, barcos de Magus Craft apareceram contendo muitos robôs soldados, que começaram a atirar contra os dois. Apesar de muitos tiros, eles conseguiram lidar com os robôs, mas eles sempre se levantavam, até que aquela mesma mulher os salva dali. Ela é Laforia Rivain, a princesa Aldeguer. Ela explica que aqueles são autônomos de Magus Craft e que era melhor Kojou derrubar o barco com seu familiar, pois ele não conseguiria fugir naquilo. Kojou usa seu Regulus Aurum e dizima completamente os autônomos e o barco com seus trovões. Enquanto isso, no laboratório, o pai de Kanaze estava sendo informado de que o quarto progenitor estava na ilha. Isso era a oportunidade perfeita para testar as capacidades máximas de Kanaze nesse estado, mas dentro dela ainda havia um resquício da humanidade pelo seu irmão Kojou. Lafolia explica que o Magus Craft está atrás dela também. Kanaze Kensia era um mago da corte real e por isso sabe desse tipo de magia. Kojou questiona o porquê de Kanaze ter sido escolhida e é explicado que ela é fruto de um caso entre o avô da princesa e uma japonesa de Aldeguer, ou seja, Kanaze Kanon é a tia de Lafolia e tem o sangue real. O que ele estava fazendo são anjos artificiais e uma forma horrível de forçar a evolução do corpo humano. De repente, outro barco aparece, mas dessa vez não continha autônomos, e sim o próprio Kensei e seus aliados. Eles pedem para que Lafolia se renda de uma vez, ou então teriam que usar uma arma secreta, que seria Kanaze na forma de anjo. Isso tudo é pelas vendas de armas e anjos artificiais. Um combate generalizado começa entre todos, mas o foco era Kanaze com o poder de Angel Falcos, que tinha como alvo Kojou, o vampiro mais poderoso do mundo. Mas mesmo com os dois familiares, ele não conseguiu causar sequer um arranhão em Kanaze, mas em contrapartida, ela o perfurou facilmente com seu poder, o derrubando. Apesar dele ter sido derrotado, isso fez com que Kanaze entrasse em colapso completamente, perdendo o controle de seus poderes em ascensão. Depois do colapso, Kanaze se congelou, provavelmente lutando entre seus poderes e suas memórias. Enquanto isso, Yukina, Lafolia e Kojou estavam na barreira criada pela lança divina. As feridas de Kojou haviam sido curadas, menos a perfuração feita pelo Angel Falcos. Lafolia teve uma ideia e ela iria tentar despertar o familiar de Kaleid Blood, que combate os efeitos da Angel Falcos dentro de Kojou. Yukina insiste para que ela faça isso, e quando Kojou sente seu sangue, ele inconscientemente busca por mais, mordendo o pescoço de Yukina. Depois disso, ele acorda novamente e ela desmaia. Mesmo assim, um familiar não despertou, e só o sangue real de Lafolia poderia fazer isso. Então eles fazem um processo para que ele consiga despertá-lo. Enquanto Kanaze lutava contra os seus próprios pensamentos, Kojou se libertava da prisão de gelo usando seu familiar Minion e confrontando Kensei pelo que fez com Kanaze. O homem insistia que a felicidade era estar acima de todos os humanos, mas obviamente todos ficaram irritados com isso. De repente, a conversa é interrompida pelos aliados de Kensei, que traíram seus planos e clonaram mais máscaras da possessão para vendas. Além de quererem o corpo de Lafolia agora, Kojou e Yukina assumem a linha de frente do combate, mas Kanaze também se liberta do gelo e Beatrice é derrotada por Yukina com as próprias mãos, sem nem precisar usar a sua lança. E quanto ao mutante, ele foi pego pela arma amaldiçoada de Lafolia, mas Beatrice não quis deixar isso barato e tentou fazer de tudo para capturar Lafolia, que revida usando o poder máximo de sua arma, a espada sagrada, julgando Beatrice por seus pecados e sendo condenada pelo poder real. Depois disso, Yukina liberta as máscaras da possessão, e agora a briga era entre Kojou e Kanaze. Kojou percebeu enquanto Kanaze o atacava que ela claramente estava sofrendo em sua mente, lutando contra esses pensamentos de deuses arrogantes. Por isso, ele, o sucessor de Kaleid Blood, iria acabar com isso, usando o terceiro familiar, Mercury, o dragão de duas cabeças. Usando esse poder, ele consegue desestabilizar o Angel Falcos, mas não derrotar
derrotá-la. Por sorte, Yukina usa essa brecha para usar sua magia divina e tirar o Angel Falcus do corpo de Kanaze, que é devorada completamente por Mercury. No fim de tudo, Kensei aceita sua derrota, mas Koujou não faz nada com ele, dizendo que não cabe a ele decidir. Os reforços chegam, Sayaka e Natsuki, e quando Kanaze acorda, ela se sente segura perto de sua família e amigos. E com isso finalizamos mais uma parte do anime Strike the Blood. Comenta aí se você quiser mais partes, não esquece de deixar o like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!